A paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia 19/4/2023. Amados irmãos, trago uma palavra muito forte, uma revelação que o Senhor trouxe a mim dia 16, Domingo, dia 16/4/2023, no último domingo. Hoje é quarta-feira, 19, né, de abril. Queridos, todas as vezes, eu sempre falo isso para vocês, que todas as vezes pela manhã, dificilmente eu sair da cama, eu acordo cedo e sair da cama sem antes ouvir uma palavra, né? Ouvir uma palavra de Deus ali, uma pregação. Deus fala comigo naquele momento. Esse é o melhor momento para você ouvir Deus falar, que a sua mente está calma, a sua mente está ali descansada, a sua mente está tranquila, ainda que você tenha alguns problemas para resolver, mas a sua mente naquele momento está descansada para pensar melhor, né? Melhor momento. E eu sempre até me permito ainda cochilar ouvindo a pregação, porque é assim que Deus fala comigo, traz a revelação, traz a visão, sempre assim. Descansa a tua mente. Você quer ver Deus falar com você? Você quer ver a mensagem de Deus chegar até você? Então você descansa do cansaço, da fadiga do seu corpo, né? Do dia a dia. E quando você acordar, né? Que você acordar 4, 5 da manhã, você está descansado. Seu corpo está descansado. Ele só quer continuar deitado ali, mas ele está descansado tua mente. E você experimenta colocar um louvor, uma pregação, para você ver como é que você levanta da cama, né, todos os dias. Você levanta para enfrentar o dia a dia vitaminado, mas mais, sem mais delongas, eu quero falar para você sobre esta revelação e algo muito, muito, muito forte, muito importante. Ela é mais ou menos do nível, né, daquela revelação aonde eu acordei lá em São Luís, né? Na madrugada eu levantei a claridade em casa estava muito forte. Foi quando eu me despertei e eu vi ali que tinha 4 anjos ao meu redor, né? Do meu lado ali, eu sentado. Eu sei que você lembra desta revelação. Foi logo no iniciozinho da pandemia. Foi para se iniciar a pandemia. No começo de 2000, não sei se foi em 2000, no começo de 2020 ou foi no final de 2019, porque foi esse tempo que eu estava só lá em São Luís. Aquela revelação aonde nós estávamos dentro de uma casa, família, e as crianças tudo arrumadas. A gente não sabia o que ia acontecer e até os anjos estavam esperando, né? Deus ficou em silêncio e os anjos todos estavam esperando saber o que Deus ia fazer. Foi aqueles momentos difíceis que nós passamos na pandemia. Não sabia para onde ia, o que ia acontecer, né? Foi terrível isso. E esta revelação do dia 16, agora, do dia 4, né, do mês 4, dia 16, domingo, amanhecer domingo, foi uma revelação muito forte. Chega, meu coração queima só de lembrar dos detalhes. Eu sinto um aperto dentro de mim, algo assim. Você tem que ficar atento, ficar alerta. Então, vamos lá. São 3 coisas muito importantes, são três coisas muito importantes que eu percebi e eu quero dividir isso com você, o meu discernimento, entendimento desta revelação. Amados, eu me vi em um ambiente, parece um ambiente, um lugar antigo, uma casa, né? Tinha uma parte desta casa, parecia que era uma casa que eu morei há muitos anos. Acho que lá em 1998, mais ou menos, por aí, eu morei nesta casa. E a casa era uma casa alta, de altos e baixos, era de 2 pisos, e na parte de cima tinha muitas janelas nessa casa.
E tinha uma parte que ela era tão grande que ela era dividida e eu dividia a casa no meio, na parte de cima e na parte de baixo, para alugar. E eu me vi mais ou menos aparentando esta casa. Eu estava lá. E aonde eu via muitas pessoas reunidas dentro desta casa. Eram parentes, conhecidos, amigos, e estávamos lá como se estivesse acontecendo uma guerra fora. E nós estávamos lá e com as portas todas fechadas. A gente tinha que fechar as portas para que o que estava acontecendo lá fora, não visse que nós estávamos lá dentro. Ainda que ele soubesse que nós estávamos lá dentro, mas não era para que nós ficasse visível. Preste bem atenção. Então a ordem era que as portas fossem fechadas e que as pessoas na terra, no mundo inteiro, que pertencia a Deus de verdade, elas tinham que estar em um ambiente não ficar muito visível. E eu lembro que eu cheguei perto de uma janela e fui tentar abrir a janela. Quando eu fui tentar abrir a janela, eu olhei para o céu e vi uma nuvem, mas não era só uma nuvem, era o céu inteiro estava como se estivesse pegando fogo. Pegando fogo. Eu vi assim, as nuvens eram da cor de ferrugem, tipo aquela poeira vermelha, aquela assim. No meio dessa poeira de ferrugem, assim, de fogo, parecendo, sabe? Como se estivesse queimando. Eu vi uma nuvem que era uma nuvem negra. E esta nuvem negra, ela se movimentava como se fosse um só. Um só. Essa nuvem, ela falava, essa nuvem, ela saía dela, mãos, ela se projetava assim, saía como uma mão de dentro dela. E os olhos dessa nuvem, era uma nuvem negra, sabe? Era uma coisa. E ela tinha uma boca muito grande, esse ser que parecia uma nuvem. E era negro, mas ele era transparente, dava para você ver, era uma nuvem escura, transparente, que dava para você ver. E essa nuvem, ela tinha um rosto e ela olhava para a terra. E aonde ela encontrava uma pessoa que ela não gostasse, saía uma mão e tocava naquela pessoa, tocava no corpo, na cabeça, e aonde aquela mão tocava a pessoa, se não tivesse proteção alguma, ela era ferida, ela era machucada, ela ficava doente, aonde ela tocava, ela adoecia. Se ela tocasse nos pés, a pessoa caía, ficava aleijada. E se ela tocasse aonde ela tocava, a pessoa era machucada. E eu olhava daquela janela e eu vi algumas pessoas que a nuvem tentou tocar, mas não podia. Ela tinha como se tivesse uma cobertura, tipo uma proteção, um círculo de proteção invisível. Ela tentava tocar e parece assim que a mão pegava choque, doía, sei lá, e a nuvem ia afastar. Só que o semblante dessa pessoa que se transformava assim. Era um ser que eu vi a mão e vi o rosto e o semblante. Estava com ódio, era ódio no seu semblante. E então ela estava com ódio e ela estava agindo muito rápido, muito rápido. Sabe quando um animal, um bicho está acuado, está com raiva,
tacoado, ele avança para pegar, né? Se você for tocar, como se colocasse assim, um animal ali num círculo e ele avançava tentando pegar quem aparecer na frente dele ou se aproximar, foi assim que eu vi essa nuvem negra. E ali, quando eu abri a janela e eu vendo a formação, o que aquela nuvem negra estava fazendo, ela era muito grande, era enorme, a gente se tornava como formiguinha. E então, aquela nuvem, ela olhou na minha direção. Quando ela olhava, tipo assim, quando ela olhava, ela tentava perseguir aquela pessoa que eu estava olhando, que estava ali passando. Ela tocava. E aí eu fui fechar a janela rapidamente. Quando eu fecho a janela, aí antes de fechar, eu vi, pulou na varanda, né, assim, sabe aquelas varandas de prédio, dos apartamentos? Pulou dois cachorros, eram uns cachorros estranhos, diferentes. Ali naquele ambiente onde eu estava, e tinha várias pessoas. E aqueles cachorros, eles também pareciam o formato como aquela nuvem negra. Mas quando ele tentou entrar naquele ambiente, ele não conseguiu, porque existia um poder muito grande ali que impedia de nos tocar. Aí eu fechei a porta. E todos que estavam lá dentro estavam orando. A gente estava ali orando. É como se nós estivéssemos numa guerra e que nós estivéssemos escondidos daquela guerra. A guerra não era uma guerra física assim de homem, era no sobrenatural, era um sobrenatural que estava acontecendo isso. Então preste bem atenção. Quando eu estava olhando pela janela, aquela nuvem, aquela mão, quando ela tocava nas pessoas, e quando as pessoas assim estavam andando, elas estivessem só, elas rapidamente caíam e elas acabavam sendo dominadas. Elas resistiam, lutavam e elas se levantavam. É igual aquelas imagens que a gente vê nas reportagens hoje, né? Quando você está andando em uma rua, como acontece muito, essa reportagem a gente vê em São Paulo, naquelas praças, a pessoa vai passando e de repente dá um grupo de delinquentes, né? De marginais ali para assaltar. Você já viu, né? Como é que as pessoas ali, aqueles ataques. E então, ali era como se a gente tivesse treinado. Nós não podíamos, preste bem atenção, não poderíamos, ainda que estivéssemos, se nós fosse sair daquele lugar e ir para outro lugar, fosse fazer alguma coisa, não poderíamos estar só. Nos dá Né? sabedoria. Não dava para estar só. A gente tinha que ir junto. Ninguém saía daquela casa ou ia fazer qualquer coisa sozinho. Tinha que ir de 2 ou 3. Não era para andar sozinho. Porque a gente ficava muito, muito vulnerável àqueles ataques. E quando eu fechei a janela, né, que eu comecei a falar para as pessoas que estavam ali dentro, o que estava acontecendo lá fora, dizendo, aí uma jovem que estava no local começou a chorar. E ela falou assim, eu recebi um ataque daquele. Eu recebi, e foi por muito pouco que aquela nuvem ganhava, foi por muito pouco. E a sensação era como se fosse um abuso.
a sensação, e ela contava para mim chorando, ela chorava, contando ali ao redor daquelas, pra gente, né? Ela estava contando e ao redor delas tinha muita gente ouvindo o que ela estava falando. Ela disse, olha, é uma sensação muito ruim. Quando aquela mão vem tocar, é como se fosse uma coisa maligna, é um sentimento ruim, e a nuvem, preste bem atenção, isso é muito sério. E a nuvem, quando saía aquela mão que tocava na pessoa, ela tentava estimular desejos, né? Desejos sexuais, sentimento vinha na cabeça da pessoa, sentimento, desejo, vontade de fazer coisas erradas. Então a nuvem, o olhar dela era um olhar como um olhar de morte, de condenação. E ela tentava, ela tocava nas pessoas para induzir que as pessoas deixassem o caminho de Deus. E era por isso que não dava para, a ordem era para não andar só. E a moça começou a chorar e falar que ela sentiu como se estivesse sendo abusada, né? Fisicamente abusada, e que ela lutou. E é aí, quando ela viu que tinha uma oportunidade, ela correu e entrou na casa. E ali a casa era como um lugar de proteção. Era um lugar que tinha que fechar a janela para fora. Tudo que nós tínhamos, nós sabíamos o que estava acontecendo dentro, lá fora, mas nós sabíamos o que estava acontecendo lá fora, mas nós tínhamos que fechar a janela. Podíamos, nós não podíamos. Então, queridos, nós devíamos ficar dentro daquela casa com muitas janelas e com as fechadas. Nós deveríamos estar ali somente meditando em Deus, na palavra de Deus, e orando, e todo mundo ali unido junto, fazia comida e tal, mas a gente não podia olhar para fora. A gente não podia admirar o que estava acontecendo. Não podia andar só, né? Não podia andar só. E uma das coisas principais, quando ainda eu estava olhando pela janela, as pessoas que eram poupadas, tinha pessoas assim que por mais que elas fossem tocadas por aquela nuvem, elas resistiam, era o que pertencia a Deus. É o que pertencia. Quando a pessoa ainda sentia aquele abuso, era porque ela não tinha uma proteção, né? Uma proteção em todas as áreas. Ela sentia, mas aquelas pessoas que não andavam sozinhas, não andavam sem a proteção e não olhava para o que estava acontecendo, certo? Quando você entrasse, né? Missionário, você contou tudo, e aí, o que é que você entende? Queridos, a primeira coisa que eu entendo, em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, o Senhor fala, né? A palavra de Deus nos diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa o tragar. Amém? Você viu? A nuvem estava procurando. O olhar dela, sabe? O olhar daquela nuvem. Tipo assim, uma nuvem que tem olho. Ela tinha uma imagem como se fosse uma imagem, um ser, mas parecia assim com um homem, né? Mas ela tomava todo o céu e tinha uma mistura de vermelho, de fogo, uma coisa assim. E ela estava procurando alguém ali para tragar. E eu vi aquela nuvem, o ataque feroz dela, como a palavra diz, aqui em 1 Pedro, capítulo 5, que é o nosso adversário, o diabo, nosso adversário, ele anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Nesses últimos
nesses últimos tempos, é assim que o inimigo anda. Ele não tem tanto interesse nas pessoas que estão lá no mundo. Ele tem interesse naqueles que estão em Deus. Porque ele olha para nós, os servos do Senhor, que está firme nos caminhos do Senhor, né? Como um adversário que Deus pode nos usar neste mundo para levar a libertação, a palavra, como a própria palavra de Jesus, né? O ir de Jesus, levar a palavra, pregar o evangelho a toda criatura, né? Toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então o inimigo, ele fica de olho em nós. E eu via aquela imagem ali, aquilo acontecendo, e eu vejo bem aqui no versículo, que a palavra diz, ó, buscando a quem possam tragar, ao qual resistir firme na fé. Né? No versículo 9, diz, no começo, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Entendeu? O inimigo, ele está tão furioso que ele está adentrando, sabe? Ele está adentrando nos ambientes, nos lares, com toda a violência. É como se ele colocasse na direção da terra, direção dos homens, né? Assim, todas as suas armas, tudo, 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 tudo. Nunca se houve um tempo com tanto abuso, né, infantil, tantas mulheres assassinadas, tanta violência, tanto roubo, tanta coisa terrível acontecendo. Esse que está acontecendo nas escolas, né? Essas situações. E é como se as pessoas elas não tivessem medo, elas não têm medo de justiça, não têm medo de preso, não têm medo de nada. E o inimigo está fazendo isso. Esse é o primeiro. Segundo, no capítulo 4 de Eclesiastes, a palavra de Deus diz, no versículo 9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro o que o levante. Amém? Deus não nos criou para nós estarmos só, né? Ah, mas os meus amigos são do mundo. Não, você tem pessoas do seu lado, né? Pessoas que são de Deus. Você, amado, não pode andar, não é você, nós não podemos estar sós. Nós não podemos estar só esperando somente pela nossa conduta, aquilo, somos fortes, não, nós temos também que nos dedicar a outras pessoas, a ajudar aqueles que estão precisando de ajuda hoje. Amanhã aquela pessoa pode estar ajudando você. Aquela pessoa pode estar ajudando você. Então, tenha um Abraão na sua vida. Tenha um Abraão, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que ama, né? Que ama estar fazendo a obra de Deus, que essa pessoa, na hora que você precisa de ajuda, na hora que as coisas estão difíceis e tal, você tem para quem ligar e pedir uma oração. A gente não pode fazer tudo sozinho, enfrentar as coisas. Às vezes, amados, nós estamos tendo uma visão de dentro da tempestade. E quando nós estamos dentro ali, a gente não consegue ver fora todos os lados. A gente não consegue. Você pode estar dentro da casa e imaginar como é essa casa por fora, até conhecer, mas você só sabe a real se você sair e for andar ao redor desta casa. A imagem dessa casa. Entende? Então, nós precisamos
de pessoas do nosso lado que nós possamos contar. Vai ter dias que você não vai estar, vai tentar orar e não vai conseguir. Você está sentindo fraco, você está sentindo. Você tem que pedir socorro nessa hora. Você tem que pedir ajuda, você tem que ter pessoas de Deus do seu lado para orar contigo, para olhar, sabe? A gente não pode ser mais sábio do que os outros. A gente não pode. Deus usa uma pessoa, até uma pessoa menos instruída, uma pessoa para falar conosco, para trazer uma palavra. Esteja pronto para receber a palavra também. Tem pessoas, amados irmãos, que eles se garantem tanto que quando Deus chega para falar, ele não consegue ouvir a palavra dele, porque ele acha que ele sabe o caminho, sabe como se sair daquele rolo todo. Você não sabe. Seja humilde. Peça a Deus para quebrantar o teu coração, para saber o momento de falar e o momento de ficar em silêncio. O momento de você poder deixar alguém orar por você, deixar alguém te ajudar. Acontece. Muitas pessoas, elas querem ajudar as outras e às vezes elas se sentem tão orgulhosas, tão duras. Eu não quero que ninguém me ajude. Foi o meu caso. Em muitas coisas eu vejo Deus permitindo que as coisas aconteçam logo na minha vida para me quebrantar, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu nunca gostei de ser ajudado, porque isso era como se fosse me diminuindo. Nossa, essa missionária, essa mulher de Deus, hoje a mulher é formada, estudar, precisando de ajuda. E isso para mim era como uma fraqueza. Mas depois de Deus, né, teve que trabalhar isso em mim. Teve que trabalhar. Hoje eu peço, hoje eu tenho a cara mesmo de chegar lá e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. Por quê? Porque eu sei também que Deus quer abençoar aqueles que me abençoam. Deus quer ajudar aqueles que me ajudam. Isso que me ajudou muito, Elias, olhando para Elias. Quem era Elias? Elias não podia fazer chover, Elias não podia fazer muitas coisas acontecer, mas Elias tinha que se deixar ser ajudado pela viúva, né? Que estava, só tinha a última refeição, só tinha aquela última refeição. E aí ela dividiu o último que ela tinha com Elias. E com isso, Deus sustentou ela 3 anos e 6 meses, junto com a família dela inteira, né? Com a família dela inteira. Sabe que às vezes eu fico olhando para as novelas, né, que eles montam naquela época de Jesus, e eu fico pensando assim, como eu fico olhando ali os móveis da casa. As pessoas procuravam, era principalmente sustentação espiritual. E hoje, irmãos, parece que a nossa felicidade, ela só é completa se a nossa geladeira for perfeita, se o sofá for bom, né? Se a mesa ou o carro. Nossa, Jesus nunca andou de carro. Ele andava a pé, ou num jumentinho. Jesus andava no barco, né? Ele andava com a sandalinha de couro amarrado nos seus pés, vestia aquelas túnicas. O Senhor nunca sentou no salão, né? Ajeitou, lavar o cabelo, preparar, entrar naquele supermercado, tá? Com aquelas frutas, tudo colorida, tudo bonito. Eu estou falando questão aqui da terra, no céu é tudo glorioso. E nós temos que aprender a ser humilde. Amém? E o segundo, amados irmãos, o terceiro, lá em Isaías 41, 10 ao 13, né? Mas eu vou ler só o 10, que nos diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Preste bem atenção.
As pessoas que eram, poupadas ou que resistiam eram aquelas que tinham Deus, aquelas que pertenciam ao Senhor. Por mais que o inimigo derrubasse, eu via como se fosse uma mão e aquela mulher como um bonequinho. Quando ela falava, eu ficava imaginando, né? Vendo ali, quando eu olhei pela janela, aquela mão, aquele dedão grande esfregando no corpo daquela pessoa, esfregando no chão, a pessoa caía, derrubava que nem um bonequinho. E é assim que o inimigo faz. Mas a palavra nos ensina que nós devemos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Nós temos que resistir. Também eu vejo, amados irmãos, né, que sem a palavra que é nossa espada, né, nossa espada, a palavra. O Senhor Jesus não levantou a mão e desceu um raio no Satanás porque estava tentando ele. Não, Jesus simplesmente abriu a boca e falou na palavra, através da palavra. E o inimigo teve que deixá-lo. Depois, você sabe também que o diabo ele foi lá, quando falou para Jesus, se tu pertence a Deus, se é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E o Senhor Jesus disse que não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele levou o Senhor Jesus em uma certa altura e disse assim, olha, te lança daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Está o quê? O que o diabo estava fazendo naquele momento? Ele estava citando a palavra. Jesus simplesmente pegou a espada da palavra e disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, e ainda que você pertença a Deus, que saiba que Deus está com você, você não pode sair fora de hora da sua casa. Você não pode estar à vista ou visível ali, andar de qualquer jeito na rua, você tem que andar se vigiando. Mas Deus, sou de Deus, os anjos estão do meu lado, me guarda. Aí você não guarda o celular, fica com o celular à mostra. Para no meio da rua ali, começa a receber mensagem, você vê, aí o inimigo fica olhando, você está dando bobeira. Então, queridos, 3 coisas muito importantes. Nós devemos, primeiro, vigiar. Nós devemos vigiar porque estamos sendo, amados irmãos, tentados, testados, provados. Nós precisamos vigiar, ter vigilância. Segundo, não ande só. O Senhor está dizendo que nesse tempo as coisas estão muito complicadas, irmãos. Está muito complicado. Se está complicada, a situação está difícil para aqueles que estão com Deus, o próprio Jesus diz, olha, filhinhos, tem bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Segundo, terceiro, não ande desarmado. Não ande. Você tem que pegar a palavra de Deus. Você tem que estudá-la, você tem que se armar. Quando o inimigo vir para cima de você, no teu sentimento, nos teus pensamentos, trazendo, sabe? Trazendo dúvida da tua fé, trazendo desejo, trazendo coisa. Como é que você vai se defender? Você irá se defender do inimigo com a própria palavra de Deus, com o conhecimento da verdade. Porque nós temos que ter o quê? Matéria-prima para que o Senhor venha trabalhar, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a vencer. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos de fé, e a fé ela vem por ouvir. Ouvir o quê? O sino tocando? Não. Ouvir o quê? Um louvor ali, uma musiquinha? Não. Ouvir a palavra de Deus.
nós temos que estar revestido com toda a armadura, sim, mas principalmente com a espada, que é a palavra de Deus. Esta, este, esta revelação foi algo muito forte, porque quando o Senhor começou a mostrar para mim, e era como se Ele estivesse falando dentro de mim, naquele sonho ali. E Ele falou para mim que nós não deveríamos estar à vista do inimigo, ou seja, da bobeira. Tem que ficar, né? Nós não devemos estar à vista, né? Procurando, chamando para nós o problema, chamando para nós a atenção. Nós não precisamos. Temos que tomar cuidado para não andarmos só, principalmente o que está acontecendo hoje. O inimigo se levanta de uma forma tão furiosa. E a gente tem que ter humildade, tem que ter simplicidade. Irmãos, a gente tem que ter humildade, porque ainda que nós somos servos de Deus, somos pessoas que andam na presença de Deus, que oram e tudo, mas tem momentos que nós precisamos de ajuda, precisamos de oração, precisamos de apoio, né? E andar na palavra de Deus, ver que somente aqueles que pertenciam a Deus que era poupado ou que conseguia resistir. E uma coisa que eu achei bem interessante, que isso também demonstra, sabe o que eu pensei, que veio no meu entendimento, quando eu comecei a falar aqui com você, o Espírito Santo trouxe, né, que é Ele que nos dá a sabedoria, dá o discernimento, é que também, amados irmãos, que aquela casa representa a igreja. Não adianta estar dentro da igreja, orando, buscando a Deus e olhando lá para fora. Olha como o povo está se vestindo, olha o que o povo está fazendo, olha isso, olha aquilo. Se você está dentro da igreja, você tem que olhar, né? Você tem que olhar para dentro. Você tem que ficar ali com o sentimento, esquece o que está lá fora no mundo, esquece. Porque a palavra nos ensina, o Senhor nos ensina que o príncipe deste mundo, né, deste mundo pecaminoso, pecado, ele vai fazer de tudo para nos aprisionar, trazer coisas para nos interter, né, trazer coisas para nos tirar do caminho. Então nós não precisamos de estar na igreja olhando pela janela, ou desejando ser igual o vizinho da esquerda, ou o vizinho da direita. Ó, o vizinho não é crente, não busca a Deus, mas olha como é que o vizinho tá, carrão novo. E eu tô servindo a Deus aqui, tô andando de bicicleta, tô andando de pés, eu tô andando de um carrinho velho. Irmãos, é isso que o inimigo quer, tirar a nossa atenção, sabe? É quebrar aquela ligadura que nós temos em Deus, que nós somos diferentes, somos um povo diferente. Nós somos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. E é isso que nós devemos fazer o quê? Nós devemos, amados irmãos, fazer valer. Tem pessoas que... Eu olho assim, não é questão de pessoas. Não estou falando sobre questão de usos e costumes, né? Usos, objetos, bijuteria, eu não estou falando sobre isso. Mas hoje é muito diferente você olhar o crente de hoje com o crente do antes, como eles eram, né? Como as pessoas, né? Hoje você vai nas igrejas e tem aquelas igrejas que elas não gostam mais nem de cantar aqueles louvores da harpa, ou buscar aquelas coisas antigas, tudo que é renovado. Tem tipo assim, é como se quisesse imitar o mundo. Quer ser famoso? Seja um cantor gospel. Quer ser famoso mais ainda? Vira aí um missionário, um pregador que anda e viaja por mundo inteiro, viaja. E Jesus anda tão uma pessoa, sabe? Aquela pessoa carismática que prega, que fala bonito, que grita, que berra. Mas aquelas palavras, elas se tornam vazias. Por quê? A palavra de Deus nos ensina como um cego pode guiar outro cego. Se um não sabe o caminho, não consegue ver o caminho,
para levar o outro. Os dois cairão na cova. Os dois vão se acidentar, vão cair no abismo. Nós temos que ter amor pela palavra. Nós temos que ter amor, principalmente, não é na fama, mas na nossa salvação, naquilo que Deus colocou como mais valioso. O que Deus tem mais de valioso para te dar não é um carro novo. O que Deus tem de mais valioso para te dar, irmão, não é a chave da casa própria, que quando a gente morre a casa não fica, a gente não dá para levar a casa com a gente. É aquele carro em ferrugem, fica velho, sabe? Tem pessoas que têm medo de morrer e de não conseguir desfrutar daquilo que ela passou a vida inteira. Está passando a vida inteira para trabalhar para conseguir. Tem pessoas que dizem assim, não, Senhor Jesus, vem agora não, que eu ainda pretendo me casar. Não, eu quero curtir, eu quero viver isso. O que Deus tem de mais valioso para nós é Ele em nossa vida. E nós precisamos ficar atentos a esta revelação. É uma revelação muito forte. Eu vejo também, irmão, como uma perseguição. Algo muito grave que está acontecendo. Não vai acontecer, já está acontecendo. É uma perseguição. E que muitos não conseguem perceber isso, não conseguem entender. Por quê? Porque não conhecem a palavra direto, somente por ouvir. Tem pessoas que pegam na Bíblia só para levar para a igreja, que na hora que o pastor dizer lá o versículo, e a maioria das vezes não sabe nem onde está aquele livro. Olha, vamos ler, lá em Malaquias, a pessoa olha para um lado no Novo Testamento, e aí, onde é que está esse? E às vezes abre só para dizer que está ali, mas não sabe nem o que está lendo. Não, por quê? Porque não encontrou, porque não sabe, não conhece a Bíblia, não conhece os livros, não sabe. Nós precisamos, irmãos de Deus. Eu sinto como se fosse uma peneira que Deus está fazendo, está permitindo que faça. Nós precisamos ficar atentos que esta grande nuvem, negra que está tomando toda a terra, buscando aqueles que podem tragar, devorando aqueles que estão sozinhos, tirando a vida daqueles que não é compromissado, não quer ter compromisso com Deus. As pessoas querem cantar para o mundo, as pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas querem entrar naquele relacionamento do, sabe, aquele homem, o empresário, tal. A gente vê tanta jovem acontecendo aí, que nem aquela jovem lá na Argentina, uma menina tão bonita, mas você vê todo o preparo. Hoje, só, principalmente para, não estou falando da jovem, estou falando que muitos iguais, se apresentam assim, estão preocupados com as aparências. Hoje a gente olha para uma mulher que está, na flor da idade, está aí no blog, está muito conhecida, a gente vê, eu olho para mim assim, por eles são tudo iguais, assim se parece, o cabelo, a pintura, as unhas, o modo de vestir. A gente olha assim, são poucas mulheres que nós vemos hoje, que elas têm assim, são mais seus atavios, os seus predicados, as suas coisas são mais assim, são mais recatadas, mas o restante, a gente olha para uma pessoa, a voz já é a voz grossa, a voz de homem, a mulher musculosa, andando com, sabe, estão preocupadas com as coxas grossas, estão preocupadas com o cabelo. Assim. Irmãos, é tanta coisa
que você vê hoje acontecendo, que se torna vazio. As pessoas estão vazias do que tem dentro delas. Em sentido espiritual, não tem nada que se aproveite. Por quê? Porque a pessoa está preocupada com a aparência, ela quer aparecer, ela quer clique, ela quer vencer na vida financeira, quer ser famosa, né? É complicado. Mas nós não devemos olhar dessa maneira, nós precisamos receber esta palavra, esta revelação e nos, amados irmãos, vigiar, porque Deus está trazendo um alerta. E eu vejo como aquele mover daquela nuvem, o inimigo estava tão desesperado e com raiva, como se o tempo estivesse findando. E ele estava ali furioso, procurando, sabe? Que nem um cachorro. Um cachorro. Não é nem essa a palavra. É quando um bicho assim está zangado, que não tem. Sai procurando primeiro que aparecer assim, para machucar, para se vingar, entendeu? Mas nós devemos levantar as mãos ao céu e agradecer a Deus que Ele tem tido compaixão, tem nos alertado. No tempo da pandemia, Deus tem guardado os seus servos, também preparou outros e levou os seus servos, não é porque não é porque morreu que não era servo, era servo, chegou a hora. Mas eu quero falar para você. Você está preparado para passar por uma provação de perseguição? Você está preparado? O seu ambiente espiritual, no mundo espiritual, né, o sobrenatural de Deus, ele está preparado para te proteger, para te fortalecer? Nós devemos tomar cuidado e ficar atentos. Irmãos, isso é muito importante. Assim como você se alimentou, né, tomou o café da manhã, reforçar, depois o almoço, depois um lanche, depois o jantar, nossa alma precisa da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus para sustentar-nos o espiritual. Que Deus possa preencher a tua vida e possa te despertar, porque o meu coração ele não ficou calmo, ficou como se tivesse preenchido o dia todo com essas informações, esses dias todos. Eu precisava passar para vocês este alerta desta perseguição e desses 3 pontos fundamentais que Deus nos adverte, né? Advertindo que se Ele está conosco, não devemos temer, porque Ele está conosco. Não precisamos nos assombrar, porque o Senhor é Deus. E Ele é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Ele nos ajuda a nos sustentar com a destra da sua majestade, da sua justiça. Viu? Que palavra forte. E nós precisamos, amados irmãos, ser sóbrios, vigiar, porque o nosso adversário ele está em busca de oportunidade para nos destruir. Ele está em busca de uma oportunidade para destruir teu casamento, destruir a tua casa, os teus filhos, a tua vida. E por isso nós precisamos vigiar. Você vê que hoje não é uma coisa de justificar a morte. É injustificável uma violência, mas você vê que hoje, amados irmãos, as pessoas elas tiveram medo, elas não têm medo de matar. É muito fácil hoje para as pessoas saírem matando. Quantos homens se viu diante de uma situação, não se dedicou ao relacionamento, não se dedicou à mulher, de repente a mulher cansou ali. Não dá para viver, você só me trata com violência, só me esculhamba, não cuida de mim. Aí a pessoa quer viver, ter outra vida. Aí a pessoa, não, se tu não quer viver comigo, vai viver com ninguém, mata na frente dos filhos. É assim que o inimigo está fazendo, destruindo. Ele quer tragar.
E nós não devemos andar só. Você não pode andar sozinho. Sozinho no sentido também dos seus pensamentos. Nós estamos estudando e analisando toda essa questão da batalha espiritual, que as fortalezas do inimigo, do nosso inimigo, irmãos, só é nós que fortalece ele com os nossos pensamentos, nossa falta de conhecimento. Nós precisamos vencer. E, acima de tudo, saber que o Senhor está conosco. Amém? Estamos na igreja, não devemos olhar para fora. Nós devemos olhar para o alto, o monte, de onde virá o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, que fez os céus e a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Moisés, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti, Senhor, te dou graça neste dia, Pai, porque Tu és o nosso poderoso Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Não há outro além de Ti. Tu és o único e verdadeiro. Obrigado, Senhor, pelo esse alerta. Desperta o Teu povo, desperta aquele que dorme, desperta aquele que não está conseguindo entender este momento. Eu sei que o Senhor está preparando, Senhor, preparando o caminho para o Teu povo. A caminhada não está sendo fácil, mas sabemos que se estamos contigo, nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós pertencemos a Ti, meu Pai. O Senhor é meu pastor. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Quando viermos fazer coisas que não pertencem a Ti, que não Te agrada, que entristece o Teu Espírito Santo, nos dá sabedoria, que possamos recuar, nos dá discernimento, que possamos receber de Ti, Senhor, este alerta. Muito obrigado. E que seja feita a Tua vontade na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, Senhor. Nos deixe cada dia mais sóbrio, vigilante, para que nós possamos, meu Pai, não ser tragado pelo inimigo, mas que nós possamos ser restaurados, estabelecido a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa e nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente. Eu peço em nome de Jesus que você compartilhe esta mensagem o máximo que você puder. Que você curta o canal e escreva para que outras pessoas entendam do que está se tratando de algo muito sério, algo muito importante. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Somos corpo e assim bem ajudando, unidos, vivendo em amor, uma família. Obrigado, meu Pai. Obrigado por mais esse dia, obrigado por essa oportunidade. Me leva, Senhor, para cumprir os Teus propósitos aqui neste mundo, nesta vida. Em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor, minha força, meu sustento. Tira tudo que não é Teu, Senhor, de nossas vidas. Nos enche da Tua presença. Nos dá sabedoria. Nos dá discernimento, meu Pai. Em nome de Jesus.